Oi! Então, mais uma aula para nós complementarmos as outras de controle de constitucionalidade. Agora sobre as vias de controle de constitucionalidade. Bem, existem duas vias no Brasil. A primeira delas é chamada de via principal ou abstrata ou de ação, tá? Qualquer um dos três nomes pode ser usado. Bem, nesta via de controle de constitucionalidade, repetindo, via principal, abstrata ou de ação, sinônimos aqui. Esta via é quando o controle de constitucionalidade é o objeto principal da ação. Então, é distribuída uma ação que tem por objeto, cuja intenção é declarar a inconstitucionalidade da lei. E só isso. É o objeto principal, é a ação proposta com esta finalidade, declarar a inconstitucionalidade, ponto. De maneira abstrata. Por que abstrata? Porque não há um CPF envolvido nessa ação. Esta ação tem a intenção de declarar a inconstitucionalidade para todo mundo, para mim, para você, para qualquer um. Quer dizer, declarada a inconstitucionalidade de modo abstrato, geral, para a galera toda, né? Então, por exemplo, vou dar uma hipótese aqui. O exemplo é o seguinte: foi feita uma lei num município qualquer dizendo que servidoras públicas terão 180 dias de licença maternidade. Aí vem lá um parágrafo único. As servidoras públicas que adotarem uma criança terão 40 dias de licença maternidade. Tá? Então esta lei foi feita em algum município desse Brasilzão afora. Olha só. Se a intenção for que esta lei, né, ela seja declarada inconstitucional para todas as servidoras do município, né, não tem ninguém que efetivamente, concretamente tenha adotado uma criança e queira dizer que tem que ter a mesma licença maternidade da mãe biológica. Não. O Ministério Público vai, alguma entidade de classe, enfim, alguém que queira declarar a inconstitucionalidade dessa lei estadual, para todas as servidoras públicas locais, para todo mundo, de maneira abstrata. Bem, aí ela está se usando de uma via abstrata, via principal. O objetivo é declarar a inconstitucionalidade da lei, né? Então é proposta uma ação com este objetivo. Existe uma outra via que é chamada via de exceção, via incidental ou via concreta, sinônimos, que é o oposto, né? Então, enquanto no meu primeiro exemplo nós falávamos em via abstrata, agora aqui é via concreta. Por quê? Porque agora é a mãe que adotou, a servidora pública que sim, caso concreto, que tem um CPF, é uma mulher da vida real, que existe, e ela quer questionar que ela também tem direito a 180 dias de licença e que não pode haver distinção entre filhos adotivos e filhos biológicos. Então, no caso concreto, ela vai distribuir uma ação cujo objeto principal não é a declaração da inconstitucionalidade da lei. Ela não quer isso. Ela quer ter a licença maternidade de 180 dias. Só que o juiz, para conceder a esta mãe adotiva a licença de 180 dias, ele vai passar por um incidente, quer dizer, antes de chegar à análise final, a análise principal, que aqui não é a inconstitucionalidade da lei, como era no primeiro caso, aqui não é o objeto principal da ação, é ter a licença maternidade de 180 dias. Só que para o juiz chegar lá, ele vai ter que afastar, né? Se ele for julgar procedente a ação, ele tem que afastar essa pedra, esse incidente que está no caminho. Então, o controle de constitucionalidade, ele dizer se essa lei estadual, se essa lei municipal, que disse haver distinção no prazo de licença das mães biológicas e das mães adotivas, tem que dizer se essa lei é constitucional ou não.
não, ou se é inconstitucional. Quer dizer, antes de chegar no pedido principal, que é a licença daquela mãe, daquela Tatiana, daquele CPF, antes de analisar aquele pedido, ele precisa superar um incidente no meio do caminho, né? Ele precisa dizer se aquela lei é constitucional ou não. Portanto, nesta via concreta, por que concreta? Porque efetivamente houve uma mãe adotiva que teve a sua licença tratada de maneira diferente de uma mãe biológica. Então, isso aconteceu no município, né? Então, isso concretamente existiu na vida real. Por que incidental? Porque o controle de constitucionalidade não é o objeto principal da ação, né? Ele vai ter que enfrentar este controle de constitucionalidade do juiz aqui para poder alcançar o objeto principal, que é o pedido de licença maternidade daquela mulher, né? Então ele supera esse incidente, por isso via incidental, para depois dar o objeto principal, conceder ou não, julgar procedente ou não, o pedido de licença maternidade de 180 dias daquela mãe adotiva. Né? E por que nós vamos falar de via de exceção? Porque o pedido principal, a ação tem por objeto ter licença maternidade. Aquela mulher quer ter a licença maternidade. Só que para conceder a ela 180 dias, o juiz tem que dizer que a lei que determina somente 40, como foi no meu exemplo hipotético aqui, esta lei é inconstitucional. Entenderam a diferença? Via abstrata é porque não é uma mãe que adotou uma criança, que contratou o seu advogado e foi lá e processou porque quer ter os 180 dias, não. É alguém questionando para todas as mulheres que venham a se tornar mães, que venham a adotar, que venham a engravidar, que todo mundo tenha tratamento igualitário. O objeto principal é a inconstitucionalidade da lei. Ela não quer tirar a licença maternidade. Não é uma mulher concreta que entrou com esta ação. Portanto, a ação é via abstrata, né? Via principal. Meu objetivo é só esse, acaba com essa lei esdrúxula. Agora, na via concreta, na via incidental, o pedido é exclusivo da autora. Ela quer 180 dias, ela quer ser tratada de modo igualitário às mães biológicas. Entendeu a diferença? Se não, escreve para mim, mas a gente vai conseguir. De novo, insisto, coragem e o controle de constitucionalidade vai chegar lá. Um beijo!